Apocalipse? Quem aqui manja tudo de Apocalipse? Levanta a mão. Você falar mais ou menos, já vou te dar bons créditos e vou falar para você vir pregar no meu lugar. Não, menos mesmo. Porque é um livro que fala de muitas coisas de forma figurada. E você precisa de um bom estudo, de se aprofundar bastante para você conseguir entender o que realmente o autor do livro quer dizer. Então vai ser um tempo fantástico, vocês vão gostar. A gente vai ter a presença aqui no terceiro domingo, o David Spell. Ele é doutor em teologia, ele vai também se aprofundar no tema de Apocalipse, vai trazer muita coisa legal. Minha esposa também em algum momento durante Apocalipse vai vir aqui também trazer uma mensagem, e no resto da série vai ser comigo. Vocês vão gostar bastante. É importante que a gente conheça mais. A palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se é algo iminente, se é algo que nós acreditamos, nós precisamos nos preparar para tal. A pior coisa é você ser pego de surpresa, não é verdade? Então, pode passar a Bíblia para mim. Vamos compartilhar aqui para nós darmos início à nossa série. Vamos orar. Pai querido, Pai de glória, nós queremos te exaltar nessa noite. Nós queremos, Senhor Deus, declarar o seu nome, que é sobre todo nome. Paizinho querido, pedimos, ó Pai, que a tua palavra, Senhor, seja exaltada, que a sua palavra entre em nossos corações. Eu quero ser um instrumento teu, Senhor Deus amado. Pedimos que o Senhor silencie os nossos inimigos nessa noite, Pai amado. Pai amado, que eles sejam silenciados pelo teu poder, Senhor. Arranque-lhe as línguas, Senhor, e quebra-lhe os dentes, ó Pai amado. Que ele fique mudo, Senhor, diante da tua palavra e diante da tua voz, ó Pai. Senhor Deus, abre o nosso entendimento, porque tamanha é a revelação que o Senhor tem para a tua igreja nessa noite, Pai. Então fala conosco de forma poderosa, para que gere frutos, Senhor, e frutos que lhe agradam. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, hein? Aleluia. Bom, eu quero iniciar falando de perfeição. Uma das coisas interessantes é que a gente vê o número 7 várias vezes no livro de Apocalipse. Ele se repete, são 7 olhos, são 7 espíritos, são 7 isso, são 7 aquilo, né? E uma coisa interessante, Deus criou o mundo em 7 dias, e 7 significa a perfeição de Deus e o completo, quando se fecha o ciclo, né? E uma coisa interessante é que quando Deus criou o mundo era perfeito. Ele colocou Adão e Eva em tremenda perfeição. Não havia pecado. Deus, ele vinha todos os dias se relacionar com Adão e Eva, e era fantástico. Capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis era o plano ideal que Deus tinha para o homem. E nós vemos de novo essa perfeição sendo restaurada nos últimos 2 capítulos da Bíblia. No livro de Apocalipse, no 21 e no 22, nós vemos Jesus falando sobre a nova Jerusalém e a nossa morada celestial, onde toda a perfeição é 100% restaurada. Mas nós estamos vivendo entre Gênesis 3 e Apocalipse 20. É o mundo que nós estamos vivendo hoje. E nós ansiamos pela restauração da perfeição. Quem gostaria de viver num lugar onde não há crimes, não há violência, não há fome, não há falta de nada, a perfeição completa, o amor reina? Levanta a mão. Todos nós, amém? E é exatamente isso que o nosso Senhor Jesus vai restaurar. Na última série, na nossa igreja, nós falamos sobre o sacrifício, falamos sobre a Páscoa, e o sacrifício tem tudo a ver com a primeira vinda de Jesus. Jesus, ele veio pela primeira vez como um homem. Ele estava no céu na presença de Deus,
e ele veio como um homem na terra para nos mostrar como se aconchegar a Deus. Ele veio eliminando o poder do pecado, da morte sobre nossas vidas, e através do conhecimento dele, através do relacionamento com ele, nós chegamos ao Pai. E aí, hoje nós iniciamos a série que trata-se da segunda vinda de Jesus, ou da volta de Jesus. E se você trouxe a sua Bíblia, eu vou pedir para você abrir no livro de Apocalipse, capítulo 1, e nós vamos já dar início a essa tremenda série. Aleluia. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida, e o seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as suas palavras, palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Olha que interessante aqui, logo no primeiro versículo do livro de Apocalipse, que diz que é a revelação de Jesus Cristo. Revelação, você acha que é algo para ficar escondido ou para ser mostrado? Então o livro de Apocalipse, que a gente já começa a entender desde já, é algo que está no coração de Deus para que seja mostrado e não escondido, obscuro, gerando dúvidas, porque dúvida não é de Deus, amém? Amém. Deus, ele opera em meio à luz e não às trevas. Deus opera na verdade e não na mentira. Então, a palavra do Senhor, o livro de Apocalipse, é para ser sempre trazido à luz. E tudo que está escrito aqui é para o nosso conhecimento, para mostrar aos seus servos. E é o único livro da Bíblia que acompanha uma bênção para aqueles que leem. E é sempre um livro rejeitado pela maioria dos cristãos. É sempre um livro, mas fala de dragão, fala da besta, fala do anticristo, fala de uma prostituta, fala de 4 cavalos de cores diferentes. Mas é muito complicado, mas é muito isso, e acaba sendo esquecido pela maioria das pessoas. Mas não se esqueça que nós temos um Espírito Santo que pode nos ajudar a entender essa palavra, amém? Amém. Então, aqui diz que feliz é aquele que lê, e feliz aquele que ouve e guarda a palavra deste livro. Então nós vamos ler, nós vamos ouvir e nós vamos guardar. Amém? Amém. E nós vamos um pouco mais além, nós vamos praticar. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, aqui diz o seguinte: a Bíblia relatou que a primeira vinda de Jesus foi profetizada inúmeras vezes, muito antes de ele vir. No livro de Isaías, capítulo 7, 14, diz o seguinte: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele o chamará Emanuel, que significa Deus conosco, que é um dos nomes de Jesus. Então isso foi muito antes de Jesus vir ao mundo. A virgem, que é Maria, iria dar à luz ao filho de Deus. Foi profetizado e aconteceu exatamente como a profecia. Isaías, no mesmo livro, no capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Amém. E nós vemos esse menino na história. Ele realmente veio, se tornou um homem e morreu pelos nossos pecados. Então, se essas profecias acerca da primeira vinda de Jesus, todas foram 100% certeiras, você não acha que as profecias sobre a volta de Jesus também não serão? Faz sentido ou não? Sim. Se você olhar, não sei, eu gosto muito de história,
E quando eu fico investigando algumas coisas, eu gosto de ir a fundo em alguns assuntos. E eu assisti um documentário de 30 e poucos minutos na internet, deve ter passado na televisão, talvez no Discovery, History Channel, o National Geographic, não sei, de uma expedição que foi feita no Mar Vermelho, onde eles descobriram lá alguns fósseis de osso humano e fósseis das carruagens que os egípcios usavam. E ali comprovou cientificamente e historicamente o que a Bíblia relatou do que foi quando o mar se dividiu para o povo de Israel que estava fugindo do Egito para ir em direção à terra prometida, passar a seco, e quando o exército do Egito veio, o mar os engoliu. Então os mergulhadores foram, filmaram, só não puderam tirar coisas do mar, o governo proíbe isso, o governo egípcio, e eles deixaram lá, mas filmaram. Você pode procurar na internet e você vai achar. Nós vemos a ciência e a arqueologia comprovando mais coisas referente à Bíblia. Foi achado o local onde era a cidade Sodoma e Gomorra. Quem já ouviu falar de Sodoma e Gomorra? Essa cidade realmente existiu, ela está na Bíblia, no livro de Gênesis você pode estudar sobre ela. E os arqueólogos acharam o local original dessa cidade, fizeram um estudo sobre o solo, das ruínas, os remanescentes daquela cidade, e viram, encontraram coisas que só pode ter sido destruída por fogo, conseguiram comprovar toda a veracidade da Bíblia. E aí vai mais além, acharam também a Arca de Noé, o seu fóssil, onde está no lugar lá na Turquia, eles entraram, encontraram pedaços de madeira lá dentro, e por aí vai. Então a gente vê a história, a gente vê as coisas sempre comprovando a veracidade de Deus. Vamos nem entrar no âmbito da ciência, porque não é o foco aqui, mas a ciência, tudo que o homem busca conhecer lá fora, sobre todo o universo, tudo vai comprovando cada vez mais a veracidade da palavra de Deus. Amém? Amém. Então tá. Diante de todos esses fatos, vamos entender melhor Apocalipse. Quem que escreveu esse livro? João. João do pé de feijão? João, um dos apóstolos, um dos 12. A Bíblia fala que João era o apóstolo que Jesus amava. Ele era chegado de Jesus, ele era íntimo de Jesus. A Bíblia fala que ele reclinava sobre o peito de Jesus e ouvia a batida do coração de Jesus. Agora um pouquinho de história. Existem alguns historiadores, eles fizeram procuraram saber, acharam manuscritos, coisas que comprovam como morreram os discípulos de Jesus. Alguns foram crucificados de cabeça para baixo, como foi Pedro, se eu não me engano. Alguns decapitados. E o Império Romano, eles tinham uma criatividade enorme de condenar alguém à morte. E a igreja passou por uma severa perseguição depois que Jesus ressuscitou. Porque eles começaram a crescer e a se espalhar. E eles estavam muito concentrados em Jerusalém. Deus permitiu que alguma perseguição acontecesse para que eles pudessem se expandir e correr para vários lados e anunciando Jesus em todos os povos. Mas muitos foram martirizados nessa época, inclusive os apóstolos de Jesus. João também foi, mas milagrosamente sobreviveu. Estudiosos dizem que os romanos colocaram o apóstolo João dentro de um caldeirão de óleo quente. E sabe o que aconteceu? Aquele óleo quente foi um banho de creme. Ele saiu com a pele lisinha, sedosa, e não morreu. Milagre? Nós vemos os três amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, também andando numa fornalha com fogo na Babilônia. Fez com que o rei Nabucodonosor reconhecesse que o Deus de Israel é o único Deus. Então, essa ação se repetiu na vida de João, onde ele foi lançado num caldeirão e o óleo fervendo não queimou, e ele continuou pregando. Os caras viram, bom, a gente não pode matar esse cara, se ele não morreu aqui, o que nós vamos fazer? Vamos prender. E isolaram ele numa penitenciária de segurança máxima na ilha de Patmos, Estados Unidos tinha uma penitenciária que foi desativada chamada Alcatraz, que era uma ilha,
E para você escapar dela, você tem que entrar no mar, nadar pra caramba, na água gelada, cheia de tubarão, né? Já para você conseguir passar por todo o esquema de segurança. Então, assim, eles colocaram João, o apóstolo, na ilha de Patmos, numa prisão. Ele já era bem de idade. E a Bíblia fala, e os estudiosos falam que ele foi o único que morreu de morte natural. Enfim, então, João, ele era esse discípulo que Jesus amava, ele também era irmão de Tiago, que também era discípulo de Jesus, que Tiago foi morto, ele foi assassinado. João foi o único que havia sobrevivido. Então, os romanos prenderam ele, e lá João teve essa visão maravilhosa sobre os fins dos tempos. A Bíblia fala que ele foi levado em espírito ao dia do Senhor. Foi algo tremendo. E algumas coisas que ele viu naquele momento, ele não pôde escrever, porque foi lhe dada a ordem: cele essas palavras, não escreva o que você está vendo. Deus é um Deus de mistério. O dia que o ser humano puder entender tudo sobre Deus, ele não vai mais segui-lo. Porque os mistérios de Deus é que deixa Deus extremamente atraente, extremamente interessante. Você acha alguma coisa interessante que você entende de cabo a rabo? Mas quando você vê os mistérios de Deus, você fala: uau, que coisa maravilhosa, nunca vou entender isso, mas quando eu chegar lá no céu eu vou. Então algumas coisas serão esclarecidas somente quando nós estivermos com Ele face a face. Então, João vê Jesus. Como foi essa visão de João? Então vamos lá, Apocalipse 1, e você vai ver no versículo 17. Ele já tinha sido levado ao céu em espírito, e naquele momento ele se achou lá, e ele ouviu uma voz, como uma voz de trombeta por trás dele, mandando ele escrever o que ele ia ouvir. Aí ele voltou para ver quem falava com ele, e aí no versículo 17 diz assim: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Eu fico imaginando assim, João era íntimo de Jesus. Ele andou com Jesus 3 anos e meio. Eles acampavam com Jesus. Minha mulher não gosta que eu fale isso, mas eu creio que é mais pura verdade. Quem é que já viajou com um bando de amigos? Homens, tem mulher no carro, sem mulher. Quem já acampou com um bando de homens aqui? A gente sabe que a gente gosta de liberar gases. Uma viagem com homens sem liberação de gases não é viagem com homens. Uma vez a gente foi de van para Curitiba, para um evento da nossa igreja lá. Foi um festival. Não estou apontando nomes aqui, porque o que acontece na van de homens fica na van. A gente relata o tema, mas não relata quem foi nunca. Nós somos irmãos e não entregamos um ao outro. Mas a intimidade de João com Jesus era tão grande que, poxa, eu creio que eles faziam essas coisas juntos. Pedrão, né? Toda essa galera. Mas quando João viu Jesus, diferente, porque quando Jesus veio da primeira vez, ele veio como homem. Quando João viu Jesus naquele momento, Jesus era Deus. Jesus estava com seu corpo glorificado. A Bíblia fala que o cabelo dele é branco como a neve, seus olhos como fogo, e de sua boca sai uma espada afiada, e os seus pés são reluzentes como bronze. Então imagina aquela visão, aquela luz. Diz que o rosto de Jesus radia como o sol do meio-dia, e aquela luz brilhava sobre João, e João caiu como morto. Falou: uau! É esse o Jesus que eu andei 3 anos e meio? Ele olha. Jesus põe a mão no ombro dele, diz aqui no versículo seguinte, né? E diz assim: ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Imagina até João com medo de olhar, né? Tipo assim, caiu no chão, ficou, né?
faço a brincadeira com o Jorge de olhar e esconder rapidinho. Eu acho que ele deve ter ficado meio assim, será que eu olho, será que eu não olho? Aí Jesus disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto e agora estou vivo para todo o sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Agora escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Amém? Então, as coisas presentes. Qual era o público de João? Quando você for estudar a Bíblia, é muito interessante você querer se colocar naquele contexto. Para quem isso foi escrito? Qual que era a cultura daquele lugar? Como aquelas pessoas pensavam? E assim você consegue interpretar melhor o que está sendo escrito. E aqui nós entendemos que João tinha um público. Quem arrisca me dizer quem era o público de João? Para quem o livro de Apocalipse foi escrito em primeiro lugar? Porque às vezes a gente acha, não, foi escrito para mim. Amém, claro, toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, mas inicialmente nós não existíamos e nós não estávamos na mente de João quando ele foi escrevendo aquelas coisas. Para quem? Para 7 igrejas. Né? Haviam 7 igrejas que receberam essa carta. Agora eu não sei você, mas eu imagina você receber uma carta de Jesus, diretamente, Jesus para você. O que tu me diz? Então, para a gente entender o livro de Apocalipse, é muito importante nós entendermos o contexto dessas igrejas. Hoje nós não vamos entrar a fundo dessas igrejas, mas eu só vou mencionar um pouquinho dessas igrejas. O que elas têm a ver com a gente? Tudo. Porque ela nos representa. Tem um negócio na Bíblia que chama tipologia. E são coisas que acontecem no passado que tem uma referência para um futuro. Então, quando Abraão, que é o pai da fé, que foi o homem que Deus escolheu para iniciar a nação de Israel, ele pediu para Abraão sacrificar o seu filho Isaque. Deus acabou dando uma substituição, onde apareceu um cordeiro para Abraão sacrificar, para não precisar sacrificar o seu filho, mas Deus queria testar a fé de Abraão. Aquilo é uma tipologia, porque a mesma coisa Deus fez por nós. Deus referente a Abraão, Isaque referente a Jesus. E, na verdade, Isaque referente a nós, precisamos ser sacrificados pelos pecados, mas eu vi um cordeiro que representa Jesus, que morreu no lugar de Isaque. Jesus é esse cordeiro. Depois nós vemos essa tipologia de novo com a própria Sodoma e Gomorra, com a Arca de Noé. Nós vemos a Arca de Noé uma simbologia dos fins dos tempos também. Algo histórico que aconteceu, que representa algo no futuro que vai acontecer. A igreja de Jesus é a arca. Quem estiver dentro da arca não sofrerá a ira de Deus. Sodoma e Gomorra representam o mundo. Aquele que estiver fora do mundo será poupado. Então, na Bíblia ela é cheia de coisas assim. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou mencionar só essa, mas existem outras. Então, nós vemos aqui, numa das igrejas, que na igreja de Esmirna, nós vamos ler lá no capítulo 2, no versículo 8, 2:8, só para vocês entenderem que estava acontecendo uma grande perseguição naquela época. E eu creio que essa carta às 7 igrejas nada mais é também do que uma tipologia, algo também que vai acontecer nos nossos tempos. E Jesus, ele tem pontos positivos, ele ressalta pontos positivos e negativos de cada igreja. Quando chegou na igreja de Esmirna, ele disse assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico.
Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, do que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Tem gente que acha que ser cristão é para mariquinha, né? Eu já vi tanta gente falar que ser cristão é coisa de mulherzinha, é coisa de gente fraca, é coisa de gente que não regula, que tem a cabeça fraca. Quero ver você receber uma carta dessa, dizendo que você vai sofrer, que você tem que ser fiel até a morte. Aí eu quero ver onde vai toda, a arrogância e a pompa. Mas é exatamente isso que Jesus diz à igreja de Esmirna, e eu creio que nós vamos ver aqui, ao longo da série de Apocalipse, Jesus querendo nos preparar por uns tempos difíceis que a igreja dele ainda vai passar. E ele diz o que? Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem ganhou medalha hoje nos 10 quilômetros da tribuna? Só quem o quê? Qual que era a condição para você ganhar a medalha? Correr só não. Se você desiste ali, chega no canal 5, aqui está perto da minha casa, já vou... Quem passou perto de casa durante o trajeto? Aí ficou tentado, acho que eu vou no banheiro um pouquinho, vai estar cansado. Só ganha medalha quem? Completa a prova, quem cruza a linha de chegada. E aqui Jesus está dizendo o que para a igreja? Seja fiel até o fim. E eu fico me perguntando, se você tivesse, nós tivemos como igreja, como indivíduos cristãos, vergonha de Jesus hoje, dificuldade de falar quem nós somos hoje, quando chegar os tempos difíceis que Jesus está alertando aqui, você vai se entregar rapidinho. Nós temos o Douglas, o William lá atrás, que são do exército. Vocês fazem no treinamento de vocês, vocês sabem como que funciona a tortura, que existe tortura na guerra para alguém deletar. E a pessoa, para evitar o sofrimento, ela entrega às vezes seu companheiro. Existem técnicas de tortura que realmente fica muito difícil a pessoa não falar. Mas se a gente já tem vergonha e dificuldade nos dias de hoje, na hora que te pressionar, na hora que tiver o anticristo reinando e ele pressionar o cristão, e o cristão que não for fiel até o... ali ele azeda, ali ele, como diz a minha sogra, ele peida na tanga. Nós não queremos peidar na tanga, amém? Eu não quero. Jesus, quando ele encarou aquela cruz, ele foi até o fim, ele não desistiu. Amém? Gente, isso é sério. Aí ele diz aqui, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, e o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. A segunda morte significa o inferno. Existem duas mortes. Existe a primeira morte, quando a gente já tem o costume de dizer, ele partiu dessa para melhor, né? Ele morreu, saiu desse âmbito físico. Porém nós somos seres espirituais, nosso espírito sai do corpo e ele vive para sempre. Mas ou ele vai viver longe de Deus, ou ele vai viver perto de Deus. O espírito que vive longe de Deus experimenta a segunda morte, que é o inferno. O inferno não foi feito para homens e mulheres, foi feito para Satanás e seus anjos. Nós vamos ver no livro de Apocalipse a soberania de Deus bem clara. Você vai ver ao longo dessa série a realidade do mundo espiritual, do inferno e dos seus demônios e do diabo. Você vai ver ao longo dessa série, nas próximas semanas, como a junção entre o mundo físico que nós vivemos e o mundo espiritual. E nessa série você vai ver o que você faz hoje pode impactar a sua eternidade. Então esses são alguns temas que vão aflorando ao longo dessa série. Hoje nós temos apenas aqui a introdução. Amém? Amém. Então, Jesus diz aqui para a igreja ser fiel até o fim. Esse recado é o mesmo para nós. E eu creio que essa é uma tipologia sobre a tribulação, que nós vamos ver em alguns instantes uma pincelada sobre isso. Eu queria mostrar para vocês um vídeo
Eu quero já pedir desculpa para quem não gosta de rap, porque vai rolar um rap agora. Pisque seus olhos. Muitas coisas podem acontecer em apenas um piscar de olhos. Uma bomba estoura, um revólver dispara, uma lágrima cai, uma criança nasce. Uma vida pode ser totalmente modificada nesse curto período de tempo. Imagine se agora você piscasse os seus olhos e todas as pessoas que são realmente boas desaparecessem. Tente imaginar o caos, a desordem, os lamentos, o pavor que toma conta de cada ser humano que ficou. Nós acreditamos que isso de fato vai acontecer, só que não como mágica, e sim Jesus, que vem buscar os seus escolhidos. Nós não sabemos o dia e nem a hora, só sabemos que está perto. E quer você acredite ou não, as nossas vidas serão afetadas por cada um desses acontecimentos. E o nosso dever, como mensageiros da profecia, é te alertar para que você esteja preparado no momento em que a última trombeta soar. A trombeta vai soar, um alarido vai surgir. Muitos vão se prostrar, não adianta mais fugir. Vou falar pra você o que vai acontecer com aquele que não crê, que zomba desmerecer. O mundão tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração não passará. O mundão tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração não passará. 7 horas da manhã, o relógio já despertou. Olhei pro lado da minha cama, cadê o meu amor? Senti o seu perfume, porém por dentro um calafrio. Quando eu olhei só seu pijama em um espaço vazio, gelei, é brincadeira né bem? Cê tá aí, não sabia se chorar, não sabia se sorrir. Gritei seu nome, pude ouvir só o eco pela casa. Me levantei e fui ver como é que as crianças estavam. Abri a porta com cautela pra não acordar meus 2 tesouros. Quando eu olhei só vi a roupa, mano, me deu um apavoro. Saí correndo que nem louco, perguntando pros vizinhos: cês viram a minha esposa? Cês viram os meus filhinhos? A tentativa foi inútil, porque todos procuravam por alguém de sua família e também não me encontravam. Voltei pra casa, sentei no sofá tentando pensar na situação. À procura de respostas, liguei a televisão. Já chega a mais de 12 milhões o número de desaparecidos somente no Brasil desde a madrugada de hoje. Entre os desaparecidos estão crianças de até aproximadamente 7 anos de idade, que também desapareceram sem nenhuma explicação. Voltaremos a qualquer momento com mais informações sobre este acontecimento que já é um marco na história da humanidade. Malucão, eu lembrei do que ela me falava sobre a Bíblia, sobre Deus, e eu ria da sua cara. Senti o gosto amargo do arrependimento. Voltei lá no passado e pensei por um momento, se eu tivesse ouvido e corrido pelo certo, se eu tivesse percebido que o tempo estava perto e para sempre no ocidente. Minha vida foi marcada, achei o CD dos mensageiros com as seguintes palavras: a trombeta vai soar, um alarido vai surgir. Muitos vão se prostrar, não adianta mais fugir. Vou falar pra você o que vai acontecer com aquele que não crê, que zomba desmerecer. O mundão tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração não passará. O mundão tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração não passará. Em um piscar de olhos a terra parou, o mundo se surpreendeu quando ele voltou. Minha mãe me deixou e nem se despediu.
pediu. Eu não sei no momento que ela sentiu. Me falaram que igual ela foram milhares no mundo que sumiram em 7 milésimos de segundo. Respirei fundo naquela manhã e fui procurar uma resposta, uma razão, alguém pra me explicar. Nessa jornada eu vi acidentes e várias roupas espalhadas todas pelo chão. Que coisa louca, perto de casa tinha um avião despedaçado e o corpo do piloto não foi encontrado. Mas uma coisa realmente chamou minha atenção. Perto de uma pré-escola, muito uniforme no chão. Meu coração duro de pedra não conseguiu se conter quando eu ouvi uma mãe gritar: meu filho, cadê você? Eu devia realmente era ter me preparado. Voltei pra casa e lembrei do que minha mãe havia me falado. Meu filho, volte pra Jesus, antes que Jesus volte pra você. Mas eu não quis ouvir, só queria curtir, sorrir. Saí por aí mentindo pra si que a vida era assim. Me entreguei ao mundo e a suas paixões. Só me restou arrependimento e as lamentações. A trombeta vai soar, um alarido vai surgir. Muitos vão se prostrar, não adianta mais fugir. Vou falar pra você o que vai acontecer com aquele que não crê, que zombar desmerecer. O mundão tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá. Essa geração não passará. O mundão tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá. Essa geração não passará. O sol já tinha nascido e a vigília tinha acabado. Eu conversando com os irmãos por um segundo, olhei pro lado, foi de repente como um flash na minha visão, me ofuscando, atordoado. Eu caí no chão, 7 milésimos de segundo que pareciam a eternidade. A história do arrebatamento era mesmo verdade. Eu não entendo o porquê dessa igreja, só eu que fiquei. Se subiram vários pecadores, onde que eu errei? Eu ali no chão, tomado pelo rancor, quando eu ouvi uma voz: não foi você só quem ficou, na verdade subiram os que se converteram e de coração realmente se arrependeram. Diferente da gente que era só de fachada, que não podia ver um erro que o dedo apontava. Eu, o pastor, fiz a panela com louvor. Louvávamos a nós mesmos e não ao nome do Senhor. Eu e os meus cursos de teologia ensinava pra igreja o que eu pensava que eu sabia. A soberba tomou conta e pra fora eu colocava todo aquele que eu achava que me ameaçava. Falava mal da igreja dos outros, que os outros pastores não valiam nada. Pra mim só prestava a minha, as outras igrejas não valia nada. Eu queria a igreja pra mim, só pensava nisso a toda hora. O templo agora é meu, mas a igreja foi embora. A trombeta vai soar. Esse vídeo ilustra algumas coisas interessantes. E o que é mais interessante é que na igreja tinha gente que não foi, né? Porque Deus conhece o coração de cada um. E numa conversa que eu tive com um amigo próximo, eu falei sobre duas coisas que Deus mais sonda em nós: são as nossas atitudes e também as nossas motivações. Ele julga nós, Ele nos julga pelas nossas atitudes. Você pode estar fazendo tudo certinho, mas com a motivação errada. Ele também conhece a sua motivação. E você pode estar fazendo alguma coisa também com a atitude errada. E Ele também conhece isso em nós. Ele sonda nossos corações. Então, eu queria mostrar aqui para vocês uma apresentação que vai ilustrar um pouco mais. No livro de Apocalipse ele fala muito por símbolos, mas houve um momento que Jesus falou acerca dos fins dos tempos aos seus discípulos, pouco tempo antes de ele ser traído por Judas. Ele virou e chegou aos seus discípulos e conversou com eles em particular. E no livro de Mateus, se você puder abrir para mim, comigo, Mateus 24. Isso, Mateus 24. Jesus chega, se aproxima dos seus discípulos
Os discípulos dizem para ele: dize-nos, Jesus, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos? Eu tenho certeza que você vai estar bem familiarizado com o que Jesus vai dizer aqui. E Jesus virou para os seus discípulos e diz assim: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Alguém já viu aqui alguém dizendo eu sou o Cristo? Tem o Henrique Cristo, tem outras pessoas também, existem outras religiões também. No próximo domingo nós... Versículo 4. No próximo domingo nós vamos falar um pouco mais sobre o que isso representa. Mas aí Jesus disse: vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome, terremoto em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Aí no versículo 12 ele diz: o devido aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vocês conseguiram se familiarizar aqui com algumas coisas? A gente já ouviu falar de guerra, rumores de guerra, o tempo inteiro. Hoje, se você for para a Síria, se você for para a região do Egito, região do Iraque, é o tempo todo, ninguém tem paz. Então, hoje também é na região da Rússia, também, Ucrânia, nós temos visto coisas mais recentes por lá. E aí, vou pedir para você ir para Lucas rapidinho. Só vire algumas páginas, pule Marcos e vai para Lucas, versículo 21, capítulo 21, versículo 25. E se alguém tiver uma voz bem forte, eu vou pedir para você ler aí para a gente, por favor. Haverá sinais do sol, na lua e nas estrelas, na terra. As nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de temor, apreensivos com o que está sobrevivendo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Aí tá bom. O que nós vemos aqui? Olha que interessante. Haverá sinal no sol e na lua. Recentemente nós tivemos um sinal na lua, não tivemos? Sim. E aí diz que as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido das ondas. O que você acha que é o bramido das ondas? Nós tivemos um aí não muito tempo atrás, não foi? Então, o que a palavra de Deus diz, nós temos visto acontecendo. E não chama a atenção? As pessoas não ficaram perplexas quando elas viram a violência das ondas, quando elas viram o que realmente estava acontecendo? Foi algo realmente assustador, né? Eu assisti aqueles vídeos no YouTube várias vezes e de fato fiquei muito perplexo de ver o poder. Eu que gosto de surfar, que gosto de ver o mar, que gosto das ondas, fiquei bem chocado, digamos assim. E tudo isso foi falado há muito tempo atrás. Bom, vocês conseguem ver aí ou está muito pequeno? O Apocalipse. Óbvio que o resto vocês não vão ver, vocês vão ver à medida que eu vou clicando, né? Então vamos lá. Diante de todos esses sinais em geral, o Apocalipse e a volta de Jesus. Jesus está voltando? Sim. Sim ou não? Sim. Não? Sim. Se não... Se você não dá a mínima para esse assunto, se você não acha que Jesus está voltando, essa música realmente ela tem tudo a ver com esse tipo de gente. Que I'm on a highway to hell significa eu estou na freeway, eu estou na estrada rumo ao inferno. Nossa. E é do AC/DC. E eu sei dizer que você pode ignorar tudo isso
isso aqui, seguir tua vida, fazer tudo conforme a sua vontade. Nós vimos no vídeo do rap, as pessoas cheirando cocaína, as pessoas se divertindo, as pessoas nas baladas, dançando, fazendo o que quisesse e o que desse na telha. A gente pode viver dessa forma e ignorar tudo, ou a gente vive de outra forma, com a mentalidade de que Jesus está voltando. Amém? Amém. Bom, e se Jesus está voltando, dá para a gente entender melhor? Dá para a gente saber, sim ou não? Sim. Sim, amém, vocês estão bem espertos. Então, sim. Agora nós vamos entender por que dá para saber. Existe um princípio muito interessante, que é o princípio das 3 testemunhas, que é o da confirmação. Quando você recebe uma palavra profética, é muito importante que ela seja confirmada. Você não está acreditando. Hoje a irmã querida que compartilhou uma profecia que ela recebeu de uma doidinha aí. Ela precisa ser confirmada para ser validada. Mas logo quando ela foi me falando, a gente tem discernimento, a gente já entende que não é de Deus. Quando tem acusação, quando tem apontação de dedo, porque a palavra de Deus ela exorta, mas ela conforta. Né? Você pode deletar certas coisas que são faladas a você. A gente precisa de uma confirmação. Então, qual é o princípio da confirmação sobre a volta de Jesus? A volta de Jesus foi falada por 3 pessoas. Foi falado pelo próprio Jesus, foi falado também por Isaías, foi falado mais de 3, mas vamos focar só em 3 aqui. Foi falado por Jesus, foi falado pelos anjos e foi falado pelo apóstolo Paulo, que Jesus um dia voltaria. E olha que interessante, no livro de Apocalipse, eu vou pedir para você abrir no capítulo 22, o que Jesus disse. Apocalipse 22. É o último capítulo da Bíblia. Essa série vai exigir um pouco de leitura, tá, gente? Para a gente ter entendimento realmente de tudo que Deus tem para nós. Então, Apocalipse 22, versículo 7 diz assim: Jesus disse para João, né? No finalzinho já da revelação de João: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. No versículo 12: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Aí vamos lá para o versículo 20: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Agora vamos pular de volta lá para o livro de João, João 14, versículo 1, diz assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Isso são as palavras de Jesus, tá? Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, não lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. Se eu for, eles preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecerão o caminho para onde eu vou. E aí Jesus continua. Disse-lhe Tomé, na verdade, né? Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando eu li essa frase, pela primeira vez eu sempre pensei, toda vez que eu li esse versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sempre imaginei no intuito da nossa salvação pessoal, de redenção, de acreditar em Jesus e ir para o céu. Mas ela tem um fato verídico nisso, porque você sabe o caminho do céu, você consegue chegar lá sozinho? Não tem nenhum GPS, a Google não vai conseguir fazer no Waze um GPS que nos leve ao céu. Não interessa quanta tecnologia e quanto se invista, porque é uma outra dimensão e só Jesus pode nos levar até lá. E quando nós estudarmos sobre o arrebatamento, que vai ser nas próximas semanas, hoje nós vamos falar só um pouquinho,
No arrebatamento, Jesus virá e Ele nos levará à presença de Deus. Amém? Ele nos levará a Deus. Então, Ele de fato é o caminho, Ele de fato é a verdade. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Agora, anjos também relataram sobre a volta de Jesus. Então você vira só algumas páginas no livro de Atos. Atos 1, versículo 9. Jesus tinha aparecido para os seus discípulos e estava sendo relatado aqui no livro. E aí diz assim, Jesus disse para os seus discípulos, no versículo 8, vocês receberão poder do alto quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria. Então Jesus já tinha ressuscitado aqui. Então, mas ele ainda não veio com aquele corpo glorificado que João viu no céu. Então, no versículo 9 diz assim, tendo dito isso, Jesus foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu na vista deles. Eles ficaram com olhos fixos no céu enquanto Jesus subia. De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco. Dois homens vestidos de branco eram anjos. E lhe disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então nós vemos o próprio Jesus dando testemunha de que ele voltará. E Jesus, ele realmente cumpre o que fala. E agora nós vemos os anjos relatando que Jesus voltará. E agora em 1 Tessalonicenses 4... você nem precisa abrir, eu leio para você. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, diz assim, agora Paulo diz que Jesus voltará, Paulo o apóstolo, diz assim, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, nós vimos na música ali, né, a trombeta soará, então, de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o nosso Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Então, se confirma aqui por algumas testemunhas, e a gente pode ver a veracidade disso tudo. Agora, sobre o fim do mundo, é importante a gente saber ou vamos deixar ele pegar a gente de surpresa? Sim ou não? Sim. Não? Então... Sim, hein? Então vamos saber mais. Bom... para vocês que não estão enxergando, eu vou ler, a gente vai dar um zoom em cada um desses pontos. Esses pontos todos ilustram o dia do Senhor. O livro de Apocalipse não é um livro que a gente consegue seguir capítulo por capítulo, porque ele não tem uma ordem cronológica, ele vai em círculos. E a gente vê umas coisas que se repetem em alguns capítulos, um em forma um pouco mais geral e outro em forma mais detalhada. Então você vai ver que a gente vai lá na frente, depois a gente volta, vai lá na frente, depois a gente volta, mas está tudo dentro do contexto, ok? Então o dia do Senhor, ele é o dia que o Senhor virá, e nesse dia ele vai arrebatar a igreja e ele vai trazer julgamento sobre os ímpios. E aí nós vamos ver aqui um pouquinho. Nós vamos ter um blackout. Blackout significa o quê? Apagão. Eu quero que você grave isso porque vai de fato acontecer. Então o blackout acontece antes do dia do Senhor. Quando acontecer o blackout, nós temos que erguer nossas cabeças, porque o nosso Jesus está realmente voltando, chegou a hora. Em Mateus 24, 29, diz assim, Mateus 24, 29 diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá,
e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então nós vemos aqui que vai acontecer com o céu, ele vai se escurecer. Isso é um apagão, isso é um blackout. No livro de Isaías também fala isso. Você não precisa abrir lá, eu vou ler para vocês. Isaías 13 diz assim: chorem, pois no dia o Senhor está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos ficarão trêmulas e o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições o dominarão. Eles se contorcerão como uma mulher em trabalho de parto. Olharão chocados um para o outro com os rostos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz, e o sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Vemos de novo aqui o blackout? De novo relatado aqui que as constelações não mostrarão a sua luz, e que a lua não brilhará e o sol escurecerá. Terrível dia, né? Mas esse dia é bom para nós que estamos em Jesus. Aí fala também de um terremoto que irá de acontecer. Vou ler para vocês. Minha esposa vai me ajudar na leitura. Isaías 24, 19. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa da sua rebelião, que ela cai para nunca mais se levantar. Nesse dia o Senhor castigará os poderes em cima dos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Amém. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado. Mas falando de novo do que? Então, nós vimos no vídeo sobre o arrebatamento as pessoas desaparecendo, não foi? Eu não sei porque Hollywood ou qualquer outro filme que fala sobre os fins dos tempos, que fala, acho que Hollywood, não sei se já fez um filme assim, mas a maioria das pessoas que fazem filme, eles fazem como se as pessoas desaparecessem, tá? Então, a ideia do vídeo é mais para você entender algo que vai acontecer, porém, ele está incorreto perante a palavra quando demonstra das pessoas desaparecendo. Nós não vamos desaparecer, nós vamos subir com Jesus. E a Bíblia fala que o dia do Senhor não virá em segredo, fala que todo olho verá. Então as pessoas vão estar vendo, o céu vai se rasgar, Jesus vai vir como um relâmpago, de uma extremidade a outra. Anjos virão com Jesus, ele vem num cavalo branco, todo mundo vai parar o que está fazendo e vai ficar assim, ó, esbabacado. E nós iremos subir diante dos olhos de todos, e aí vem a ira de Deus. Uma coisa interessante sobre a ira de Deus, nós falamos sobre a oração e o incensário quando nós estávamos no momento de louvor, e quando o incenso se ajunta lá no céu, Deus ele responde às nossas orações. Por isso que é falado muito na Bíblia para nós orarmos sem cessar, porque chega um momento que enche tanto ali, Deus não consegue ficar sem responder às nossas orações. Ele responde e vem com fogo. Mas também a mesma coisa que se acumula além das nossas orações é também a crueldade, a maldade que vai se acumulando, vai se enchendo. E quando chegar o basta de Deus, Ele vai mandar Jesus vir, trazer a sua igreja para esse lugar a salvo e vai derramar a sua ira sobre a terra e sobre os ímpios.
Nós vamos ver que isso é justiça de Deus, e Ele é bom e misericordioso, mas Ele não é otário. Então, 2 Pedro 3. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, está formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que há nela será desnudada. Amém. Então a gente vê o que ali nesse versículo, né? Esses versículos de 2 Pedro? Que o dia do Senhor virá como um ladrão. Vai ser um dia que vai acontecer de repente. Vai ter o blackout, Jesus vai aparecer e a ira do Senhor vai vir logo em seguida, quando nós estivermos a salvo. No livro de Joel, ele simplesmente confirma o que nós acabamos de ler. Pode ler, Marcos. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Olha o blackout de novo, o 3,14. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. O dia do Senhor está próximo. Então, de uma extremidade à outra, todos os olhos verão. Não vai ser como nós vimos no clipe ali, as pessoas sabendo: ai meu Deus, onde foi meu filho? Ai nossa, o que aconteceu? Não vai ser bem assim, porque todos vão ver. Sendo que a única coisa que vai acontecer, você não vai ter como se arrepender para ir naquele bonde com Jesus. A hora de nós se alinharmos com Deus é agora. A Bíblia fala que Jesus, Ele é o leão e Ele também é o cordeiro. O cordeiro representa redenção, representa graça, representa inclusão, representa amor, mas o leão representa julgamento, representa ira. Vai chegar um momento que Jesus vai vir, o dia do Senhor vai acontecer, e vai ser um dia de ira e de fúria, e aqueles que não tiverem com Jesus, não tiverem com Deus, vão estar lascados, mas quem tiver com Jesus vai ser poupado e viverá para sempre. Então a hora de nós alinharmos com Jesus é agora, enquanto ainda há tempo, quando ainda estamos no tempo da graça. E aí em 1 Tessalonicenses diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os cristãos serão arrebatados. Consegue ler rapidinho? Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para nos encontrar com o Senhor nos ares. Com o Senhor nos ares. Tá bom. Aí todo olho verá esse acontecimento. E todos aqueles que morrerem nessa época sem Jesus, que morrerem antes, desde a criação do mundo, eles só vão ressuscitar depois. A Bíblia fala que eles dormem e eles vão ressuscitar depois do milênio. Nós vamos falar um pouco mais do milênio no decorrer da série, onde Jesus virá. A Bíblia fala que Ele vai vir e Ele vai reinar por 1000 anos aqui na terra. E por 1000 anos nós reinaremos com Ele. E após esses 1000 anos,
aqueles que morreram sem Jesus serão ressuscitados para o julgamento final de Deus. Nós vamos falar também mais à frente. Quando Jesus vai voltar, alguém sabe? Temos uma data? O calendário maia foi quente? Não. Muitas pessoas vieram com especulações. Nossa, mas Jesus vai voltar tal ano, tal data, de acordo com a minha pesquisa numerológica, vai voltar aqui e tal, se prepara. A Bíblia fala que ninguém sabe nem o dia nem a hora, ele virá como um ladrão. Porém, nós conseguimos entender a estação. A gente consegue entender mais ou menos, nós vamos ver nas próximas semanas, mais ou menos os anos, as probabilidades que Jesus vai poder voltar de acordo com as profecias e com o estudo da palavra de Deus. Mas a hora, o dia, nem o ano exato não dá para saber. Então, mas existem algumas teorias. Vocês acham que Jesus vai voltar antes da tribulação? Que a Bíblia fala da tribulação. Vocês já ouviram falar do anticristo? O anticristo vai vir. Talvez vocês já ouviram falar da nova ordem mundial. A gente vê a globalização. A gente começa a ver fatos acontecendo, que a gente vai ver que um dia o mundo vai clamar por um único líder. Todo mundo vai ficar saco cheio com o seu presidente. Todo mundo vai ficar saco cheio e vai querer um líder. E o anticristo vai surgir como esse líder, aparentando ser o cara boa praça, top 10, 100%, onde todos vão venerar e gostar e amar. Mas vai chegar um momento que ele vai virar e mostrar a sua cara, e aí tem a tribulação. Teorias dizem que Jesus vai vir antes dessa tribulação e nos resgatar neste mundo. Porém, estudando a palavra, eu não consigo enxergar e validar essa teoria. Porque se a gente vai ser levado para o céu antes do anticristo virar sua cara, por que vai ter anticristo? Ele vai ser anticristo se não tem mais cristão? Não vai. Aí tem uma teoria que diz que ele vai voltar durante a tribulação. No meio do sofrimento, no meio do Jesus volta e todo mundo vai embora. E depois da tribulação. Bom, eu creio, através dos estudos da palavra, nós vamos entrar com mais detalhes, que Jesus vai voltar muito provavelmente depois da tribulação. E aqui nós vemos aqui o arrebatamento dos cristãos. Logo após o arrebatamento dos cristãos vem a punição dos corruptos. A gente acha que corrupto, só vive numa boa, a gente fica com raiva dos nossos políticos, a gente fica com raiva, mas o dia deles está reservado. Se eles não se arrependerem, haverá uma punição muito severa do Senhor. Mas nós teremos um encontro com Jesus, nós não iremos desaparecer, amém? Então, quando os puros estiverem em segurança, a punição vem. E hoje nós vamos terminar com essa tipologia. Na história de Ló, no momento que Deus enviou dois anjos foram a pedido de Abraão, tirar o justo. Abraão queria que a cidade de Sodoma e Gomorra fosse poupada. E a verdade é que Abraão tentou negociar com Deus, mas se tiver 50 justos, aí ele foi baixando, tal, X justos. E na verdade Deus não achou nenhum justo. O único ali que tinha era Ló, que era sobrinho de Abraão, e a gente vê na história que ele também não era tão justo assim, mas Deus foi misericordioso e foi atrás de Ló. Dois anjos chegaram na casa de Ló e entraram na casa de Ló e falaram: Ló, apressa-te, porque o Senhor está prestes a destruir essa cidade. E a Bíblia relata que ele pegou
Ló pelo braço, porque ele não queria ir, porque ele gostava dali, ele tinha os seus bens, ele tinha os seus pertences, ele tinha tudo que ele conquistou. Então ele tinha suas filhas estavam também com os seus pretendentes de casamento, enfim. Mas aconteceu que o anjo falou: apressa-te, e eles acabaram indo. O anjo teve que pegar ele à força para pôr ele anda em movimento. E a Bíblia fala que assim que Ló e sua família alcançaram um lugar seguro, fogo caiu do céu e destruiu toda a cidade. A coisa mais triste foi que a mulher de Ló olhou para trás, quis voltar e se transformou numa estátua de sal. A gente acha que só Medusa que transforma, né? É Cleópatra, né? Não, Medusa. Então assim... Então a gente vê aqui que quando Ló chegou em segurança, o fogo caiu. E depois, quando a gente vê a história da Arca de Noé, a mesma coisa acontece. Quando Noé e sua família entraram na arca, começou a chover. Quando eles estavam em segurança, veio o julgamento de Deus sobre a terra, da mesma forma que veio o julgamento de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Então isso mostra uma tipologia de que Deus não vai destruir a terra com nós dentro. A ira de Deus, ela virá, mas não sobre nós, mas sobre os corruptos. Não sobre os que estão em Cristo, mas aqueles que rejeitaram a Cristo. E você vai ficar surpreso com o que você vai ver nos próximos domingos. Mesmo com a ira de Deus, o povo ainda amaldiçoa a Deus. É impressionante. Realmente, quem vai ficar realmente merece ser punido. E todos nós merecemos, mas a graça de Deus nos alcançou, amém? Então, a gente vai ver um pouco mais nas cenas do próximo capítulo sobre os selos. No livro de Apocalipse descreve que João João vê um livrinho com 7 selos e ninguém no céu podia abrir aquele selo. E aí Jesus aparece: não, o Cordeiro de Deus é o único que pode abrir esse selo. E ele abre o selo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Ele vai revelando tudo o que vai acontecer. Nós vamos ver direitinho em que parte do selo nós nos encontramos nos dias de hoje. Então domingo que vem vai ser muito, muito, muito legal. E você vai ver a soberania de Deus. E a gente vai ver um pouco sobre esses selos. A ira de Deus virá a partir do 7º selo. E o arrebatamento se sucederá no 6º selo, que é o dia que o Senhor vai buscar a sua igreja. Vai ser muito legal. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos nesse momento.